Olá a todos. Antes de mais, espero que vocês estejam todos bem, de preferência em casa, para ver se esta crise passa rapidamente e se podemos voltar normalmente às nossas aulas presenciais. Aqui vai uma tentativa de uma aula que vai ser relacionada com os determinantes. Bem, basicamente o que é que vai ser o conceito que eu vou dar hoje? Não se esqueçam que estes apontamentos devem ser complementados com os que existem no CID. Basicamente, o que é que vai ser o determinante? Se nós considerarmos uma matriz quadrada, nós conseguimos sempre associar um número real, número esse que depende das entradas da matriz, e esse número é muito importante. Porquê? Porque esse número permite-nos informar se a matriz é invertível ou não. A notação que se vai usar para significar esse número vai ser o det, são as três primeiras letras de determinante, ou duas barras verticais. Bem, e a pergunta é, como é que eu calculo o determinante? Como é que ele se vai calcular? Pronto, mas antes de mais, antes de eu vos dizer como é que eu vou calcular este número que depende apenas das entradas da matriz, eu vou dar uma definição mais formal que diz que o determinante só vão existir determinantes de matrizes quadradas e, de facto, para uma matriz quadrada, ele vai associar um número real. Esta matriz, este valor vai nos permitir então inferir sobre a invertibilidade da matriz e, de facto, quando este valor nos dá zero, quando o determinante nos der zero, quer dizer que a matriz não vai ser invertível. Então vamos tentar ver como é que vamos obter este valor. Primeiro começamos pelo caso mais simples, que são as matrizes de ordem 2. Então, se eu considerar uma matriz de ordem 2, uma matriz qualquer, o determinante obtém-se muito facilmente usando a chamada regra dos produtos cruzados. Em que consiste esta regra? Basicamente, o que tem que fazer é multiplicar os elementos que estão na diagonal principal. Neste caso, os elementos que estão na diagonal principal é o A11 e o A22, fazem esse produto e subtraem o produto dos elementos que estão na diagonal secundária. Neste caso, para a nossa matriz 2x2, esses elementos vão ser o A21 e o A12. Portanto, qualquer matriz de ordem 2, o determinante não vai ser nada mais, nada menos que o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E, portanto, tenho aqui um exemplo a seguir. Se vocês considerarem aquela matriz, em particular, a matriz 1, 2, 3, 4, o determinante é fazer o produto do 1 pelo 4 e subtraírem o produto de 3 por 2, e isso vai dar menos 2. E agora podemos fazer a pergunta, e se a matriz tiver ordem superior a 2, como é que eu vou calcular o seu determinante? Para calcular o determinante para uma matriz de ordem superior a 2, nós vamos usar a chamada regra de Laplace. Bem, mas para explicar a regra de Laplace é necessário alguns conceitos. Então, o primeiro conceito, a primeira definição que é dada é a definição de submatriz. O que é que será uma submatriz de uma matriz? Portanto, se nós tivermos uma matriz com uma ordem arbitrária e a essa matriz eliminarmos uma linha qualquer e uma coluna qualquer, vamos obter uma matriz mais pequena, a que vamos chamar de submatriz. Por exemplo, reparem no nosso exemplo, tenho uma matriz 3x3 e o que é que eu fiz para obter a matriz B? Eliminei a terceira linha e a terceira coluna. Se repararem, se retirarmos a terceira linha e a terceira coluna da matriz A, vamos ter uma matriz quadrada, que é nada mais, nada menos que o 2, 3, 1, menos 3.
E como é que eu obtive a submatriz C? Se eu chegar à matriz A e eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Nesse caso, a matriz quadrada que vamos obter, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, é a matriz C. Portanto, temos aqui o conceito de submatriz. Também precisamos de saber o que é o conceito de menor. Portanto, temos uma matriz quadrada, vamos considerar nessa matriz quadrada uma submatriz, que eu vou usar a notação A e J. Reparem que o A e J vai ser sempre a submatriz que se obtém de A, eliminando a linha I e a coluna J. O menor de A vai ser o determinante dessa submatriz. O complemento algébrico, o cofator, vai ser o determinante dessa submatriz multiplicado pelo fator, que é menos 1 elevado ao I mais o J. Reparem que o I representa sempre a linha que vai ser eliminada e o J representa sempre a coluna que vai ser eliminada. Portanto, temos as definições necessárias para podermos definir como é que vamos calcular o determinante de uma matriz de ordem maior que 2. Portanto, vamos considerar a matriz de ordem 3, aquela matriz, um menor de A de índices 2 de 3. Reparem que índice 2 de 3 quer dizer que eu tenho que considerar a submatriz 2 de 3. O que é que vai ser a submatriz 2 de 3? Chego à matriz A, elimino-lhe a segunda linha e a terceira coluna. Portanto, fico com a submatriz 1, 2, 7, 8. O menor vai ser o determinante desta submatriz. Não se esqueçam que o determinante de uma matriz 2 por 2 tem que multiplicar a diagonal principal, 1 vezes 8, que é 8, menos, tem que subtrair o produto dos elementos da diagonal secundária, que é 7 vezes 2. Portanto, 8 menos 14, que dá menos 6. E tem que ser por essa ordem sempre. O produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. O cofator para esta posição, para a posição 2, 3, é nada mais, nada menos que multiplicar o determinante obtido pelo fator menos 1 elevado à linha que se eliminou e à coluna que se eliminou. Portanto, menos 1 elevado a 2 mais 3 é menos 1 elevado à quinta, e já sabemos que menos 1 elevado a uma potência ímpar dá negativo. Portanto, menos 1 vezes menos 6 igual a 6. E, portanto, estes são os conceitos necessários para definir o teorema de Laplace, e aqui temos o teorema de Laplace. Bem, basicamente, o que é que nós temos que fazer no teorema de Laplace? Se eu quiser calcular o determinante de uma matriz de ordem n, eu tenho que selecionar uma linha qualquer ou uma coluna. Portanto, faz selecionar uma linha ou uma coluna. Como é que eu faço essa seleção? Em geral, eu seleciono a linha ou coluna que contém mais zeros. E vocês já vão entender porquê a partir da fórmula. E, portanto, eu fixo essa linha que eu escolho, ou a coluna, e o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada uma das entradas dessa linha, ou cada uma das entradas dessa coluna, dependendo da vossa escolha, pelo seu cofator. E o cofator é aquela expressão a vermelho, é dado sempre para um dado elemento dessa linha, um A e J, um elemento arbitrário dessa linha, um A e J, eu multiplico pelo seu cofator. O que é que vai ser o cofator? Vai ser menos 1 elevado ao I mais J, que corresponde à posição do elemento dessa linha, vezes o determinante da submatriz que se obtém eliminando a linha I e a coluna J. Portanto, o teorema de Laplace basicamente é uma expansão, há quem lhe chame também expansão de Laplace, é uma expansão ao longo de uma linha em que se multiplicam os elementos da linha pelos respectivos cofatores. Portanto, aqui umas observações que eu já tinha dito, que é esta fórmula pode ser aplicada numa coluna e é uma forma que é muito útil caso as linhas ou as colunas tenham muitos zeros.
Portanto, isto já é um mote para uma próxima aula em que lembrem-se que se uma linha ou coluna tiver muitos zeros, é muito mais fácil usar o teorema Laplace. Portanto, nós vamos aprender a colocar zeros para podermos utilizar o teorema de Laplace. Bem, tenho aqui um exemplo. A melhor forma, se calhar, de explicar este teorema é usando este exemplo. Aqui, reparem, eu tenho uma matriz 4x4 e, portanto, e se olharmos para esta matriz, há aqui uma coluna que nos salta à vista porque tem 2 zeros, que é a segunda coluna. Então, eu vou escolher a segunda coluna, mas reparem que se fosse escolhida outra coluna, outra linha, à vossa escolha, o valor, o determinante, terá que ser sempre o mesmo. E, portanto, reparem, eu vou ter um número real, o determinante vai-me dar um número real, e como é que eu construo este número real? Usando apenas as entradas da matriz. Pronto. Então, primeiro passo, escolho a linha, ou coluna que tem mais zeros, neste caso eu vou escolher a segunda coluna, e então, como é que fica a minha expansão de Laplace? Para a segunda coluna, eu vou multiplicar o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, que é o 1, vezes o seu cofator. O que é o cofator daquele elemento? Lembrem-se da fórmula. O cofator daquele elemento é menos 1 elevado a 1 mais 2, porque eu estou na primeira linha, segunda coluna, vezes o determinante da matriz que eu obtenho se eu eliminar a linha 1 e a coluna 2. E, portanto, se eu eliminar a linha 1 e a coluna 2, vamos aperceber, eliminando a linha 1 e a coluna 2, que eu fico com a submatriz 1, 2, 1, 3, 1, 1 e 1, 2, 1, outra vez. A seguir, sendo a expansão de Laplace, passaria para o zero e multiplicaria o zero pelo seu cofator. Portanto, 0 vezes qualquer coisa dá 0. É por isso que é importante escolhermos linhas ou colunas com 0. Novamente, passaria para o outro zero, multiplicaria pelo seu cofator, portanto, 0 vezes o seu cofator daria 0, e finalmente eu iria para o elemento que está na posição 4, 2, que é também um 1, e ia multiplicar pelo seu cofator. Isto é, ficaria 1 vezes o seu cofator, que seria dado por menos 1 elevado à quarta linha, segunda coluna, vezes o determinante da matriz, da matriz que se obtém, da submatriz, eliminando a quarta linha e a segunda coluna. Neste caso, a submatriz que ia obter seria 1, 1, 1, 1, 2, 1 e 3, 1, 1. Portanto, basicamente é o que temos aqui neste acetato. Se repararem, aqui está o primeiro 1, desculpem. Aqui está o primeiro 1 a multiplicar por menos 1 elevado à sua posição, porque aquele primeiro 1, já que eu escolhi a segunda coluna, está na primeira linha e segunda coluna, vezes o tal determinante da submatriz. Qual é a submatriz? É aquela submatriz em que eu vou eliminar na matriz A a linha 1 e a coluna 2. E depois faria para o 0, outra vez para o 0 e outra vez para o 1. E de facto, fazendo as contas, aqueles dois zeros dá 0, o primeiro daria 1 vezes menos 1 elevado a 3, já sabemos que menos 1 elevado a 3 é menos 1, e portanto, se eu chegar à matriz acima e eliminar a primeira linha e segunda coluna, primeira linha e segunda coluna, fico com aquela submatriz 1, 2, 1, 3, 1, 1 e 1, 2, 1. O último cofator ficaria então 1 vezes o menos 1 elevado a 4 mais 2, que é 6, é par. E portanto daria o determinante da submatriz que se obtém eliminando a quarta linha e a segunda coluna. Portanto, se eu chegar ali e eliminar a quarta linha e a segunda coluna, com que matriz é que ficamos? Quarta linha, segunda coluna, fico com a matriz 1, 1, 1, 1, 2, 1 e 3, 1, 1. Estes dois determinantes dão menos 2, claro que eu tenho que fazer aqui cálculos auxiliares e, portanto, comecemos pelo primeiro determinante
E o que é que eu vou fazer? É um determinante de ordem 3, não há forma de calcular este determinante por agora, porque vão ser dados outros métodos, a não ser Teorema de Laplace. Novamente, Teorema de Laplace. Então, para calcular cada um dos determinantes de ordem 3, eu vou usar o Teorema de Laplace. Para o primeiro determinante, escolhi, não tem zeros, portanto, tanto faz qual a linha e qual a coluna a escolher. Escolhi a primeira linha, podem tentar escolher outra linha, escolher outra coluna, que vai dar exatamente a mesma coisa. Portanto, escolhem a primeira linha e quando escolhem a primeira linha, como é que fica o desenvolvimento? Fica 1, que é o primeiro elemento que está na primeira linha e primeira coluna, vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que se obtém se eu eliminar a linha 1 e a coluna 1. Depois, como eu escolhi a primeira linha, tenho que agora adicionar mais 2, que é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, vezes o determinante, desculpem lá, mais 2 vezes menos 1, elevado à posição daquele 2, está na primeira linha e segunda coluna, vezes o determinante da submatriz que se obtém eliminando a primeira linha e a segunda coluna. Agora para o último elemento da linha, que é o outro 1. 1 vezes menos 1, elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da matriz que se obtém eliminando a primeira linha e a terceira coluna. Portanto, vamos calcular estas submatrizes. Se repararem, o primeiro termo daquela adição é 1 vezes menos 1 ao quadrado, que é 1. Qual é a submatriz se eu eliminar a primeira linha e a primeira coluna? 1, 1, 2, 1. E tenho o primeiro determinante de ordem 2. Depois a seguir tenho 2 vezes menos 1 elevado a 1 mais 2. Bem, menos 1 elevado a 1 mais 2 é menos 1. Dá menos 2 vezes o determinante que submatriz. Elimino a primeira linha e a segunda coluna. Então, a submatriz que fico é 3, 1, 1, 1. Finalmente, o último fator da soma, da primeira soma, é 1 vezes menos 1 à quarta, que dá 1, vezes o determinante da submatriz que se obtém eliminando a primeira linha e a terceira coluna. Portanto, 3, 1, 1, 2. Reparem que agora os determinantes que vocês obtiveram são determinantes 2 por 2. Por isso, podemos fazer a regra dos produtos cruzados para obter cada um destes determinantes. Isto significa que o primeiro determinante 2 por 2 fica, por esta ordem, produto da diagonal principal, que é 1, menos o produto da diagonal secundária, que é 2. Menos duas vezes, segundo determinante de ordem 2, o produto da diagonal principal, que é 3, menos o produto da diagonal secundária, que é 1, mais, depois, o último determinante de 2 por 2 é o produto da diagonal principal, que é 6, menos o produto da diagonal principal, que é 1. Portanto, fazendo estas manipulações algébricas, menos 2, depois dá menos 2 a multiplicar por 2, que dá menos 4, e 6 menos 1, que dá 5, portanto este determinante dá 0. Nas próximas aulas eu vou referir a algumas propriedades dos determinantes e, de facto, sem calcular este determinante, vocês vão ser capazes de saber que ele dava de 0. Isto porquê? Se repararem na vossa matriz, querem o determinante de uma matriz em que a primeira linha é igual à terceira linha. Sempre que isso aconteça, sempre que uma linha seja igual a outra, ou seja, múltipla de outra, e o mesmo se passa para colunas, sempre que uma coluna seja múltipla de outra coluna, vocês podem logo dizer que o determinante é 0. Pronto, mas isso será dado noutra aula. Falta agora o outro determinante do nosso exemplo, que era o determinante também de 3 por 3, exatamente a mesma coisa. Neste determinante não temos zeros, portanto é indiferente qual a linha ou qual a coluna a escolher. Escolhi a primeira linha,
tal como podia ter escolhido a segunda ou a terceira e sucessivamente para colunas. E, portanto, o desenvolvimento é o mesmo. Reparem que os elementos da linha 1, as entradas da linha 1, é tudo o número 1, 1, 1. Multipliquei essas entradas pelos seus cofatores e adicionei cada um destes fatores. E, portanto, o processo é exatamente igual. Bem, espero que tenham entendido. O objetivo agora é irem ao caderno de exercícios e treinarem apenas o desenvolvimento ou teorema de Laplace. Claro que há métodos mais eficientes para calcular determinantes de matrizes de ordem maior que 2, e deixo aqui já uma dica. Um dos métodos vai utilizar as operações elementares. Só que vamos ter que ter cuidado aqui, neste novo capítulo, a usar as operações elementares, porque elas vão alterar o valor do determinante. Fica aqui o mote para a próxima aula. Espero que esteja tudo bem convosco. Estudem. Tirem as dúvidas que quiserem. Estou disponível a qualquer hora para vos tirar dúvidas. E um resto de boa semana de aulas e de preferência em casa. Fiquem bem.